Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao canal Bagagem do Mundo. Hoje eu tô aqui com Valmiki de Paula. E aí galera, tudo bom? Nunca se vence uma guerra lutando sozinho. E aí, meu? Seja bem-vindo aí. Obrigado, eu Então, que agradeço. Valmiki é meu guest aqui, estamos aqui há 2 dias. O que tá achando de Porto Alegre? Muita chuva. Tá foda esse final de semana. Mesmo com chuva, né? Sim. E o importante é estar aqui na cidade e poder observar como a cidade funciona. É o que importa. Independente Primeira de vez chuva aqui, só. né? É a primeira vez. Legal. E me explica um pouco então de onde tu vem, do que tu se Bom, alimenta. eu sou mineiro, né? Mineiro Pão árabe, de queijo. né? Então, já sabemos onde Cidade vem, de do que se trem. alimenta. Né? Cidade de Pão de Queijo, eu sou de Ipatinga, uma cidade do leste de Minas, conhecida como Vale do Aço por causa da Uzi Minas, é uma siderúrgica grande que tem no país e que está instalada em Ipatinga. E estou morando em São Vicente, no litoral paulista. Sabe, né, mineiro não resiste a uma praia, né? Mas a gente está lá bebendo um pouco. Certo, tá. E tu é funcionário público, né? Isso, sim, lá eu sou funcionário público da Prefeitura de Praia Grande, mas moro em São Vicente. Legal. No momento. E tu viaja bastante, né? Um pouco, assim, relativamente. Tu De prioriza uns 2 anos pra cá, posso dizer sim que eu viajei bastante. Mas tem 6 anos que eu estou fora de Minas, tem 6 anos que eu moro lá na Baixada Santista. Mas assim, de 2 anos pra cá, 3 anos pra cá, que a situação financeira melhorou um pouco, aí eu comecei a viajar mais, mas a minha prioridade sempre foi viajar. Tanto é que bens materiais assim, não tenho. Hoje, antes sim, quando eu era mais novo, eu me preocupava muito com bens materiais, mas hoje não, isso não é uma prioridade Desapegou. na minha vida. Desapeguei um Graças pouco, a Deus. então a prioridade é viagem, conhecer novos lugares, cultura. Então todo o meu salário, todo o meu investimento é em viagens, né? Que loucura. Tu tá agora finalizando tuas férias, certo? Sim. E tu, caramba, tu foi pra muito lugar, diz aí. Então, na verdade eu fiz um roteiro bem louco. Na verdade, sim, eu não curto muito programar o que eu vou fazer na cidade onde eu vou chegar. Eu curto chegar na cidade, lá eu descobri o que eu vou fazer. Então assim, eu fiz um roteiro, né, mesclando frio e calor. Então comecei na capital, né, de Minas, né, Belo Horizonte, porque tinha um evento do Couchsurf lá. Então foi para a invasão lá, fiquei 2 dias, sábado e domingo. O pessoal queria ir para Inhotim, na verdade. Então Inhotim é um museu a céu aberto, assim, então tem muitas obras de artes, muitas exposições artísticas, é um lugar muito bacana, é enorme. Um dia só lá, fica em Brumadinho, a cidade é Brumadinho, fica como 1h30 de ônibus, né? De carro eu creio que talvez deve dar 1 hora, de ônibus a gente gastou 1h30 mais ou menos. E foi bem maneiro, é um lugar que quem gosta de arte mesclado com a natureza é um lugar bem interessante. E aí depois, né, passados os 2 dias em BH, resolvi ir para a Serra do Cipó. E aí no Parque Nacional Serra do Cipó passei 3 dias lá, 2 dias e meio na verdade. E aí segui subindo para o norte, para Diamantina, que eu sempre quis também conhecer Diamantina. Diamantina acabei estendendo minha estadia lá para conhecer o Parque Estadual do Beriberi, que é um parque bem bacana também, me surpreendeu bastante, era algo que não estava no meu roteiro. Meu roteiro era simplesmente conhecer o Centro Histórico de Diamantina, mas quando eu cheguei lá fiquei sabendo do parque e resolvi me aventurar e ir pro parque. E assim, fui sempre caminhando 8, 10 quilômetros de caminhada, mas a recompensa é muito grande, porque você vai passando por lindas cachoeiras, lindas paisagens, então isso já recompensa essa caminhada aí. E depois fui para minha cidade, Ipatinga, visitar minha família, fiquei 3 dias lá. E aí voltei para São Paulo para ir para o Chile, que era a viagem mais ou menos programada, assim, que já estava mais certa, com passagem tudo comprado e tudo tal. E aí visitei amigos no Chile, foi bem bacana que eu consegui reencontrar o meu primeiro guest, era um chileno, ele estava viajando de
de bicicleta pelo Brasil e nos primeiros dias que eu comecei a hospedar, em 2012, quando eu tinha retornado da Irlanda, e ele recebeu esse couch request desses 2 chilenos, e aí eles ficaram lá em casa. Pois rapidinho, porque termina de contar o teu roteiro, depois eu vou perguntar sobre o Couchsurfing, tudo começou em 2012. Então, isso. Então foi, né, foi Minas, né, Belo Horizonte, Serra do Cipó, Diamantina, Ipatinga, depois fui pro Chile, Santiago, no Chile fiquei em Santiago, Valparaíso e Vina del Mar, e aí voltei para São Paulo, fui para Brasília, para ir em sentido Chapada dos Veadeiros. E aí, Chapada dos Veadeiros, retornei para São Paulo e agora estou aqui em Porto Alegre. Finalizando isso, finalizando em Porto Alegre. Foi bastante coisa para 30 dias. Sim. Foi no fim, consegui encaixar algumas datas e aí no fim deu para aproveitar. Coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, que eu sei que você pode mais. Show de bola. Cara, tá, então me conta aí, porque assim, eu até me surpreendi assim quando eu fui ver teu perfil que tu solicitou, tu tem bastante referência, tá há bastante tempo, desde 2012, então tu tá bem ativo no Couchsurfing. Sim, eu vai nos eventos, tu bastante. Isso, em junho de 2012, em maio, na verdade eu tô no Couchsurfing desde 2011, né, e eu conheci o Couchsurfing através de um amigo espanhol que comentou comigo que ele estava viajando na Europa usando o Couchsurfing. E aí foi procurar saber o que se tratava disso. Eu tinha acabado de chegar, tinha acabado de mudar para Santos, para a Baixada Santista, e aí me interessei, falei, bacana, tal, essa ideia de conhecer outras pessoas, né, fazer amizade, pessoal que viaja, troca de cultura e tal. E aí comecei a frequentar alguns meets em São Paulo, depois comecei a conhecer um pessoal em Santos mesmo. E depois mas naquela época ainda não podia hospedar porque morava em quarto alugado de um apartamento, o dono não permitia. E aí depois de um tempo, 2 anos depois, em 2012, quando eu retornei da Irlanda, eu juntei com um amigo, a gente conseguiu alugar um AP e aí a gente começou a hospedar. E aí meu primeiro guest foi um chileno, que inclusive igual comentei, acabei encontrando lá no Chile. Engraçado que praticamente todos os meus guests chilenos eu consegui encontrar lá no Chile, foi bem bacana. Tem assim por alto mais ou menos a quantidade de pessoas que já hospedou? Então, na verdade eu devo já ter hospedado de 100 a mais pessoas, né? No meu perfil deve ter umas 150 referências mais ou menos. Já teve uma vez que eu hospedei 5 pessoas ao mesmo tempo. E, então, legal, assim, tem mais de 100 pessoas que eu hospedei, não sei quantificar o certo, o total exato, mas mais de 100 sim. Que legal. Sim, e conta um pouco, porque tipo, quando tu foi pra Irlanda, tu tinha amigos lá, né? Então antes do Couchsurfing tu já participava de um outro negócio que tu conhecia pessoas do mundo afora, né? Sim, é porque eu aprendi inglês, eu estudava inglês, né, por conta própria, estudei na verdade numa escola lá em Ipatinga e depois eu pesquisando achei esse site que é o Live Mocha e aí por esse eu conheci algumas pessoas de outros países, inclusive que eu mantenho contato até hoje, esse da Irlanda, que eu visitei em 2012, alemão também, o pessoal da Alemanha que eu visitei também quando eu estava na Europa em 2012 também era do Live Mocha. Ainda existe o site? Não, ele funcionou até 2013 mais ou menos, não mais, não está mais ativo. Não é uma pena porque era bem bacana. Por lá eu conheci pessoas de vários países, várias nacionalidades, de Londres. Né? Tem um amigo de Oslo, da Noruega, que eu tenho contato até hoje, atualmente mora no Rio. Quando eu vou pro Rio a gente sempre se encontra lá na praia, em algum barzinho. É bem interessante. Estou estudando inglês com ele. E você acaba, né, praticando e é bem interessante porque mesmo antes do Couchsurfing eu já tinha contato, né, com estrangeiros e aí era bem bacana. Então o Couchsurfing veio mais a completar esse contato que eu já tinha. Tá, pelo Live Mocha tu conheceu
o irlandês lá, daí tu foi visitar ele, tu ficou um mês na Irlanda, né? Daí tu Isso, Londres e a Alemanha, né? E foi quando eu comentei que eu queria ir pra Europa, ele mesmo me convidou pra ir pra casa dele. Eu fui, uma família adorável, assim, fiquei 15 dias lá, na verdade, mas como nos outros 15 eu viajei, né, entre Inglaterra e Alemanha, e foi um aprendizado enorme, apaixonei pelo país. Em Londres também, o meu amigo... Te apaixonou pela Irlanda ou pela Alemanha? Os dois, né? A Irlanda tem... O que eu apaixonei pela Irlanda foi os pubs. Os pubs... Não é fiel, rapaz. Os pubs irlandeses são demais. E o verde também. Agora a Alemanha, ela tem um outro charme, assim, sabe? A Alemanha é um país que eu já sempre tive uma paixão até pela história, pela própria história da Alemanha, por tudo que ela passou, entendeu? Os costumes alemães é algo que me cativa muito. Então, tu vai agora, no final do ano, fazer um intercâmbio na Irlanda, né? Isso é finalmente um outro sonho se concretiza, né? Já foram aí 7 anos praticamente pensando nisso, tentando viabilizar, né, esse projeto, e aí no final do ano agora ele vai, graças a Deus. Parabéns pela coragem primeiro. E agora sim, a pergunta que não quer calar. Cara, como é que foi pra ti, assim, exatamente, porque eu sinto que muita gente, principalmente que tá na tua situação, que tu tem um cargo que é tipo, né, é o sonho de muita gente, então, ser servidor público, tendo estabilidade, e daí o que tu vai fazer com isso aí? Como é que tu vai fazer com o teu trabalho? Então, vamos dizer assim, desde 2011 eu comecei a praticar esse desapego aí, morando fora de casa, e aí dando prioridades para as coisas mais simples, prioridade mais para momentos com pessoas, e viagens e conhecer novas culturas. Então isso na verdade tá me ajudando a não sentir muito essa mudança, né? Tipo assim, achar essa mudança menos dolorosa, porque se eu não tivesse praticado esse desapego ao longo desses anos, como muitos, igual você falou, muita gente sonha, né, trabalhar no serviço público e tal. Hoje eu tenho pra mim que a pessoa, quando ela não tem impedimento nenhum, que ela não tem nada assim de medo nenhum, então ela vai para qualquer lugar, ela arruma trabalho, ela arruma um trabalho para se manter, ela dá os pulos dela, entendeu? Então, isso aí, mano, porra! Grande! Isso aí, fica a dica, fica a lição, reflitam. Vale a pena eu continuar nesse emprego e continuar só viajando aos feriados? 30 dias é pouco, né? Só nos 30 dias de férias, então... Mesmo fazendo render é muito pouco. Isso, né? Mas ou vale a pena ter um ano sabático para sentir um pouco mais, né, do mundo uns também. 10 anos então, sabático, quem sabe? Pode ser também, né? A gente começa com um ano, né? Depois, se for possível continuar mais um, renovar, vai indo, mas é mais por aí. Então, na verdade, a frase que hoje eu trago assim como motivação para o meu estilo de vida, para o meu dia a dia, carpe diem. Sempre isso, aproveite o dia. Então, sempre todo momento, por mais simples que seja, eu estou aproveitando o dia. Seja um dia chato, um dia chuvoso, se eu tiver que ficar em casa assistindo TV, eu vou aproveitar aquilo. É isso aí, né? Aproveitar a vida dia a dia, né? Um dia de cada vez, você tá aproveitando todos os dias da tua vida, tu vai aproveitar muito bem a tua vida. São muitas histórias loucas aí, bem bacanas, assim, bem bacana mesmo. Cara, isso é maravilhoso, né? Nos proporciona esses encontros. Bem bacana. Muito bem, Valmik de Paula, grande viajante. Agradeço aí ao Felipe. Obrigado. Deixo aqui uma observação, que é uma coisa que sempre te surpreende. E uma coisa que me chamou muita atenção foi quando eu entrei aqui
E eu olhei para a parede e vi um quadro dizendo assim, bem-vindo, Valmir. Isso para mim foi sensacional. Foi uma coisa que no momento eu falei assim, nossa, eu esperava tudo. Até o bem-vindo de boca, mas nunca assim no quadro, assim. Eu me senti muito importante. Naquele dia que eu cheguei aqui, muito feliz. E eu vi e falei, cara, é o host certo mesmo para minha estadia aqui. Isso é muito importante. Muito obrigado aí, velho. Obrigadão mesmo. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês.